muy especial a todos nuestros hermanos que están conectados a este evento. Hoy continuamos con nuestro programa de instrucción. Nuestro invitado para esta noche es el doctor Alberto Tin. El doctor Tin es muy conocido en nuestros territorios. Tenemos un libro escrito por él, El Santuario del Mensaje de los Tres Ángeles, uno de la serie clásico del Adventismo. También es el editor general de otro libro de los clásicos, El Don de Profecía en las Escrituras y en la Historia. Y dentro de poco vamos a estudiar una guía de escuela sabática que ha preparado el doctor Tin sobre el don profético. Es una de esas personas a las que la Iglesia les ha delegado la responsabilidad de ayudarnos a nosotros a entender mejor los escritos de Elena de White. Trabaja como director asociado del Centro White y la clase que él nos dará esta noche precisamente es cómo interpretar los escritos de Elena de White. Doctor Tin, tenemos aquí 2 plataformas y más de 1000 personas están conectadas en ambas plataformas. Bienvenido a las 2 Uniones de Colombia. Muchas gracias, Pastor Vladimir, también a Marlon. Y es un privilegio para mí saludar a cada uno de ustedes. Que Dios pueda bendecir a ustedes donde quer que estén, en su casa, o oficina, o en el auto, como sea. Que el Señor brinde a ustedes mucha salud física, mental, espiritual, social, y que tengamos esta convicción de que estamos viviendo en tiempos especiales. Y nuestra oración es que muy pronto en nuestra generación tengamos el privilegio de ver a Jesús volviendo en las nubes del cielo. Que Dios los bendiga mucho. A mí me encanta mucho el país de Colombia. Yo estuve algunas veces en algunas ciudades con programaciones personales, pero ahora tenemos una larga reunión, pero virtual. Pero la obra de Dios não queda a despecho de las limitaciones. Yo creo que vino la pandemia, pero antes del problema ya tenía la solución. Dios tenía provido esta solución para nosotros. Como mi amigo el pastor Vladimir ha mencionado, el tema es una reflexión sobre cómo interpretar a los escritos de Elena de White y voy a compartir con ustedes algunos puntos y si hay algunas dudas, alguna pregunta, podemos aclarar después también si hay tiempo para esto. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan entonces no solo me escuchar, mas también ver las diapositivas que tenemos. El tema, interpretación de los escritos de Elena de White. Y me gustaría con una analogía. No sé si alguien de ustedes, cuántos de ustedes tuvieron el privilegio de visitar la ciudad de Pisa en el norte de Italia. La ciudad es importante, por supuesto, pero prácticamente poco se habla de la ciudad. Se habla mucho de la torre de Pisa por su inclinación. Esta torre tiene arriba un campanario con las campanas y empezó a ser construida el año 1173. Y tomó 199 años de construcción. Pero pronto se percebeu que la fundación no era sólida, o sea, el terreno onde estava esta torre não era sólido o suficiente para sostener el peso desta gran torre y la inclinación empezó. Mucha plata se ha invertido para que esta torre quede em seu lugar, pero tenho a impressão, es mi impressão que também não les gustaría quitar la inclinación, dejar un poco, senão se el punto turístico de la ciudad
seria se fuera simplesmente uma torre normal. Então, esta é uma realidade. Agora, é muito interessante que, assim como esta torre tiene el risco de, por supuesto, venir abajo, Jesús também usou uma analogia muito semejante. Em Mateus 7, 21 a 27, ustedes se acuerdan, este é o final do Sermão del Monte, e Jesus diz ali que não é aquele que habla Senhor, Senhor, que vai estar no cielo, pero aquele que hace a vontade de mi Padre que está no cielo. E então, ao final, Jesus propõe uma analogia de homem prudente que edificou sua casa sobre a roca e outro homem insensato que edificou sua casa sobre a arena. E o que passou com aquele que edificou sua casa sobre a roca? Bueno, a casa quedou bem ubicada, sem problema. Pero aquele que construiu sua casa sobre a arena, a casa vino abaixo, com a tempestade, com os vientos e tudo mais que soplavam allá. E o que é a roca? Bueno, alguns poderiam dizer, mira, a roca é Jesucristo. A Bíblia habla de Cristo como a roca de los siglos. Por supuesto que Cristo é a roca de los siglos, pero en esta analogía não está hablando de Jesús como persona. O texto está hablando del compromisso com a palavra de Jesus. Aquele que escuta a palavra e la pratica, construiu sobre a roca. Aquele que escuta mi palavra, pero não la pratica, é como que construiu sua casa sobre a arena. Então, nós temos, e eu creio que tu tienes a mesma inquietude que eu tenho também, estar seguro que estamos construindo nossa casa espiritual sobre a roca. Ou seja, compromisso com a palavra profética. E não simplesmente dizer, mira, eu estou com Jesus e listo. Não, é necessário compromisso muito sólido. E nós vamos a reflexionar pouquinho sobre isto. Mira, no livro de Apocalipse, capítulo 22, los versos 18 e 19, habla também de alguém, se alguém ou alguno vai añadir algo à la palavra de la profecia deste livro. Por supuesto, é o livro de Apocalipse, pero por extensão também pode ser a la palavra de Deus, ou seja, a Bíblia como todo. E se alguno quitar-lhe algo, vamos a suponer, me gostaria quedar famoso. Então, vou escrever uma epístola do pastor Alberto Tini e vou agregar à la Bíblia. Que te parece que vai me acontecer? Vai ocorrer comigo? Hoje eu digo o seguinte, a mim me gusta tudo, pero não me gusta muito este livro, aquele empeço a sacar porções de la Bíblia. Que vai ocorrer comigo? Bueno, o texto mesmo diz que nós não temos autorização de añadir algo à la palavra profética e tampouco quitar, porque Deus tem a autoridade em quanto a isto. Ele sabe o que nós necessitamos. Não é a hora eu vou quedar com a palavra que mais me gusta, que mais me encanta ou algo assim. Temos que ser leales à la palavra profética. Agora, eu vou começar nossas considerações hablando pouco de como não tem que ser a interpretação. Então, é o ponto mais negativo. Então, distorções hermenêuticas, ou seja, distorções em la interpretação, pode ser de la Bíblia, assim como de Helena de White também, de seus escritos. E depois vamos, então, falar pouco de los princípios de interpretação mesma. Mira,
toda moneda, cada moneda tiene dos lados. Pero algunas personas dicen lo seguinte, no, a mí me gusta, me encanta más esse onde tiene la tortuga, entonces me quedo com este lado simplesmente. El outro diz, não, a mim me gusta onde está ali 1.000 pesos colombianos, esse é que me encanta. Então, uma das distorções muito comuns que há hoje é o reducionismo. Muitos temas têm doble cara, ou seja, doble face. Pero me gusta mais uma delas e me quedo com esse, e ignoro o outro. Não se pode fazer isso. Por exemplo, ustedes já leram que em la Bíblia, e também em Helena de White, habla que Jesus é divino e humano. Agora, eu posso quedar dizer, mira, Deus, Jesus é divino, a Bíblia diz que é divino, e então nego sua humanidade. Ou posso dizer, não, a Bíblia diz que Jesus é homem. Nasceu hasta em Belém, viveu em Nazaré, por lo tanto, se é homem, não pode ser Deus. Pero la Bíblia pone las dos cosas juntas. Jesus é homem e é Deus também. Então, eu não posso elegir o que mais me conviene. Não. Eu tenho que manter leal a las duas posições, aunque eu humanamente não tenho como harmonizá-las ou explicar a coisa. Então, isto é a lealdade à palavra. Pero muitas das herejias vêm por esta tendência de mirar só um lado da moneda. Outro assunto que é muito comum, não sei se vocês já escutaram isto, é de dizer, Jesus vino com a natureza de Adão depois da caída ou antes da caída? Bueno, alguns dizem não, antes, outros dizem depois. Mira, se tu vas estudar os escritos de Helena de White, ela é muito clarita. Jesus vino com a natureza humana depois de 4.000 anos de pecado, en el sentido físico, e também em sua forma, não tinha o mesmo vigor que Adão, com debilidades. Pero também Helena de White diz que nós não podemos poner Jesus ao mesmo nível nuestro por uma razão, porque depois de la caída, a natureza humana tinha reflejado a imagem del diablo hasta. Helena de White habla sobre esse ponto, puse sua imagem no ser humano. Então, tu tens esse lado e Jesus não tinha esta tendência. Então, alguns têm dificuldade de conciliar esses dois conceitos. Pero alguns até dizem, mira, tu estás com Jesus híbrido, então. Vocês sabem que é híbrido, por supuesto. Então, se tu me dizes que isso é Jesus híbrido, te digo também que a natureza divina humana também lo é. Então, temos que cuidar com algumas destas tensões que a lógica humana não pode harmonizar. Agora, uma outra é a síndrome do reloj de arena. O doutor George Reed, que trabalhou muitos anos aqui na Associação General, foi diretor do Instituto de Investigação Bíblica, ele habla de la síndrome, ou hablou uma vez, e a mim me gostou, do reloj de arena, onde a amplitude, tu sabes, em la parte de arriba está a arena, e esta arena vem por um agujero pequeno para abaixo. Então, há uma forma de reducionismo. Não sei se vocês já tiveram uma experiência assim, mas algumas pessoas têm dificuldade de quedar com as 28 crenças fundamentais da igreja e querem um solo tema. Quando eu fui a meu primeiro distrito, o meu único distrito, que eu fui 4 anos pastor de distrito, o anciano da igreja disse uma coisa, pastor,
em nossa igreja nos gostaria que tu predicaras solo as parábolas de Jesus. Por supuesto, ele havia leído o livro de Helena de White sobre as parábolas de Jesus, Lições de Vida del Gran Maestro, e quedou impressionado e queria que eu solo predicara sobre as parábolas. Há alguns que dizem o seguinte: não, a igreja está muito flojita sobre a questão da reforma da saúde. O que temos que predicar hoje é reforma de saúde. Este é nosso mensagem. Pero depois há outros que dizem: não, a doutrina mais importante é justificação por la fé. Eu hasta fui a campo, certa ocasião, onde haviam tomado uma decisão de reconhecer a justificação por la fé como a doutrina mais importante da igreja. E então me perguntaram o que eu creia sobre isso. Eu digo: mira, então para vocês a doutrina mais importante é a justificação por la fé, mais importante todavia do que a doutrina de Deus? Se não existir a Deus, existiria justificação por la fé? Há que cuidar-se com isto. Outros dizem: não, por favor, estamos em los últimos dias, los postreros dias da história humana. O que nós outros necessitamos escuchar hoje é solo eventos de los últimos dias. Temos hoje muitos monomaníacos. Quando eu hablo de monomaníaco, não é del mono el animal. Por supuesto, há também pessoas com essa, pero é mais de uma sola coisa. Não se olvidem, há, por supuesto, doutrinas fundamentais. Helena de White habla del santuário como sendo não só uma doutrina, mas a plataforma de integração de nossas doutrinas. Temos os mensajes de los tres ángeles, de Apocalipse 14. Pero não se olvidem que nós não temos uma sola doutrina, temos 28, e temos que tomar em conta tudo isto. E não simplesmente aquela que mais me gusta, que mais me encanta, que habla mais a mi coração. Não, temos que ser leales a las enseñanzas de la Bíblia. Como eu les dije, há verdades centrales e há verdades mais da periferia, pero não podemos agora dizer reemplazar uma doutrina por outra. Então, isso seria uma distorção. Agora, também tu tienes la síndrome de la sub-baja. Então, não sei quanto de vocês, ou em outros lugares lo chamam também de balancim, pero em la sub-baja, o balancim, seja como vocês preferem, em Colômbia, quando tu pones uma pessoa muito forte, ou seja, com muito peso em ponto, e outra muito leviana en el outro, tu sabes que vai ocorrer, excepto se uno viene mais para el meio de la sub-baja. La misma cosa, mucho énfasis en una enseñanza ou ponto pode ser que o outro não se tome muito em consideração. Uma outra opção, uma outra distorção, perdão, é o ênfase em assuntos periféricos. Isso genera uma substituição. Eu tenho a impressão que em Colômbia tudo é perfeito, não é certo? E vocês não têm esse tipo de problemas, então estou solo hablando de outros países, de lugares estrangeiros, porque vocês são todos muito bem ubicados, não têm problemas em suas igrejas. Pero em outros lugares há pessoas que põem tanto ênfase em puntito. Mira, o que são os reis de Apocalipse 17? O que é isto? Quando os ángeles têm alas ou não têm? Há esse outro ponto e aquele assim,
e as grandes verdades centrais não tomam em conta. E muitos hasta têm mais interesse em criticar as pessoas do que manter-se bem ubicado no mensaje. Cuide-se com isso, porque há muitas distorções. Se eu pongo muita atenção a um ponto que é periférico, é muito provável que uma verdade central vá quedar afuera. Então, ocorre esta substituição. Verdades centrais têm que quedar centrais, básicas, como eu digo, a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, com sua mortalidade, a salvação, o pecado, a salvação, a igreja, a segunda venida. Pero tampouco não há muita necessidade, se eu não entendo um pequeno detalhe ali, como, por exemplo, o que passou com Jesus de los 12 a los 30 anos de idade. Por supuesto, Elena de White habla que quedou trabalhando com seu papá na carpinteria em Nazaré, pero tampouco é tão importante. Nós outros temos que nos aferrar a las claras verdades que estão, verdades centrais da Bíblia e de Elena de White também. Agora, há pessoas que põem a Elena de White no passado, os tradicionalistas e os liberais. A los liberales lhe gusta muito a cultura de hoje. Oh, Elena de White viveu no século XIX, a maior parte de seu tempo. Nós temos que fazer com que ela hable para hoje, temos que torná-la relevante para as novas gerações. Excelente. Mas o problema é quando tu não só vas a modernizar o método de apresentação, pero vas quitar nesse processo a enseñanza. Não. Os princípios em la palavra profética são universales. Não lo puedes cambiar agora, sacar o que te gusta e o que não te gusta. Agora outros, especialmente os antitrinitários, dizem: não, Elena de White foi boa para naquela época, naquela época, eles não criam, alguns dos líderes não creiam em la Trinidade, por lo tanto, Elena de White tampouco creia em la Trinidade. Agora, há uma tendência que vocês têm que cuidar-se, que é uma espécie, como vou dizer assim, de desconstrutivismo de Elena de White, de sua escatologia. Mira, as leis dominicales seriam buenas se cumpririam naquele entonces, enquanto Elena de White estava viva, que tudo estava mais ou menos arreglado. Agora que em Estados Unidos temos muita democracia e tudo assim por adelante, e nós outros não podemos tomar em conta isto. As leis dominicais era só para aquele entonces, hoje não. Caramba, Elena de White é muito clarita. Ela não põe isso como uma coisa só para o século XIX. Eu creio que as leis dominicais vêm por adelante. Como, quando, Deus lo sabe. Pero eu não pongo isto como condicional, porque Elena de White é muito clara que no final de los tiempos, a tensão entre domingo e sábado, entre a verdadeira adoração e a falsa, vai ocorrer. Então, eu não sou profeta para poner a la basura algumas citas de Elena de White que são muito claritas. Por supuesto, há detalhes muitas vezes que não se sabe bem, mas isso é uma das enseñanças claras no livro El Conflicto de los Siglos e também eventos de los últimos dias. Então, há que cuidar-se, pero é só uma exemplificação. Outros dizem que Elena de White não é uma autoridade em doutrina. Elena de White é
la base de nuestra enseñanza, de nuestra doctrina, es la Biblia. Y tenemos una sola base. Pero en este mundo de confusión y de muchas herejías y distorsiones de la Biblia, Elena de White es como si fuera un GPS divino para nos mantener fieles en la palabra de Dios. No se olvide que el GPS no es el camino, la ruta, tampoco el destino, pero ele nos mantiene ali. E eu digo que Elena de White é como um GPS divino para nos manter fieles à palavra, a Cristo e sua palavra. Bueno, vamos adelante um pouco mais em nossas considerações. Espero que haya quedado clarito, se não, depois podemos quizás aclarar algum detalhe mais. Agora, nós necessitamos de equilíbrio temático também. Mira, mis amigos, hermanos y hermanas, este es uno de los asuntos más difíciles para se plantear, y este tema es el tema de los diferentes contenidos de la Biblia y de Elena de White también. En la Biblia y en Elena de White tú tienes leyes y normas. Tú tienes principios y tienes consejos. Por ejemplo, vamos con la Biblia, que es un poquito más simple, más fácil de entender. ¿Dónde tú tienes leyes y normas? Por supuesto, los 10 mandamientos son leyes de Dios para nosotros. Consejos, el apóstol Pablo, por ejemplo, dice así: seria bueno que as pessoas não se casaram, que quedaram solos como eu. Mira, se fuera assim, nós não teríamos hijos, então adventistas solo por conversão, porque não haveria uma procriação de adventistas. Também diz que as mulheres têm que quedar calladas em la igreja. Bueno, então as mulheres mejor cerrem a boca. Não podem hablar em la igreja. E o que ocorreu com Elena de White? Mira, estes são consejos com base em la cultura daquele entonces. Pero o que hace de la Bíblia um livro e los escritos de Elena de White distinto? Vamos a suponer que tu vives em la cidade Cali. Não sei se alguns ha escuchado de la famosa cidade Cali, ou Bogotá, ou Medellín. Ou seja, é a cidade que tu queres, onde tu estés ubicado. Eu não tenho como mencionar todas as cidades de... Ok, me gostou ali. Amém por Cali. Então, ou Barranquilla, onde vocês querem. Mira, en ese sentido, mira, yo no puedo poner las cosas como una generalización. El periódico de tu ciudad, vamos suponer, sea onde sea que tú estés. ¿Cuál es la diferencia entre leer la Biblia y Elena de White y leer el periódico de tu ciudad? Ou em la internet, se não queres, pero todavia existe o periódico que se publica. Há uma diferença. Tu lês uma vez o periódico, já conheces a notícia e depois, quando vas ler uma segunda vez, não há muita diferença. Já conheces. E como pode que a Bíblia tu podes ler quantidade de vezes? Eu não conheci, pero eu vi na Bíblia que o dueño desta Bíblia, um adventista, leu mais de 180 vezes toda a Bíblia. Eu escutei de adventistas que leram El Camino a Cristo de Elena de White mais de 100 vezes. E como puedes que tu sempre aprendes algo? Mira, há um ponto que eu creio que é muito importante que tu tenhas em mente, em primeiro lugar, a Bíblia e os escritos de Elena de White são uma mina inagotável.
E ali está involucrado não só consejos, pero tiene princípios universales. E isto hace toda a diferença. Por lo tanto, aunque Helena de White habla de algum consejo específico, assim como a Bíblia também, vamos a suponer ali que as mulheres quedem calladas em la igreja ou em la sinagoga. O que o princípio é não só para mulheres, para que haja ordem e respeito em la igreja. Então, naquele entonces, os judíos não aceitavam que as mulheres e os niños pequenos tomaram assento cerca do centro da sinagoga, tinha que estar um pouco mais em la secção de eles mesmos. Então, esse é um ponto. Agora, por exemplo, o que me dizes del dia sábado? El dia sábado é um princípio ou é uma lei? Esse é um ponto muito importante. O mandamento del sábado tem um princípio, 1 em 7. Pero este princípio eu não lo elijo. Esse princípio já viene definido, que o sétimo dia é o dia do Senhor. Então, tu tens o princípio de 1 em 7, pero o mandamento mesmo diz que é o sétimo dia. Então, eu não tenho liberdade de elegir. Eu vou a obedecer como Deus lo puse. Então, em termos de interpretação de la Bíblia e de Helena de White, o grande problema que eu vejo, e isso era bueno que tu soubieras, é que quando a pessoa intenta bajar leis e normas a nível de conselhos, esses são os liberais. E se tu vas poner conselhos ao mesmo nível de leis e normas, a pessoa queda como fanático. Por exemplo, déjame solo ilustrar esse ponto aqui. No final do livro, La Educación, Helena de White diz que todas as damas de nossos internados, como nós temos nossa Universidade Adventista de Colômbia, em Medellín, tinham que aprender a manejar o cavalo, arreglar o cavalo e depois também viajar com o cavalo. Se esta cita estivera em las manos de um liberal, ele diria, mira, Helena de White escreveu para aquele entonces, hoje não se usa mais cavalo, não há mais cavalo, muito cavalo em las cidades, em las calles. Entonces foi para aquele entonces, desta cita vai à basura. El outro tipo diz o seguinte, não, Helena de White lo dijo, hay que hacerlo. Vamos empezar com a Universidade de Colômbia, empezando com a preceptora, as professoras allá e os estudantes, as chicas, todas as damas ali com os cavalos. Porque Helena de White lo dijo. Uma pessoa equilibrada vai dizer o seguinte, mira, Helena de White escreveu para uma época, em los quais o cavalo era fundamental para a locomoção. Pero os tempos mudaram, cambiaram. Agora, mira, qual é a principal forma de locomoção? É o auto, o carro. Então, qual é o princípio? Que as damas também aprendam a manejar o auto, saquem sua licença para conduzir e que então puedan manejar o auto. E se alguma vez o auto desapareciera de la tierra e tivéssemos solo helicópteros
que as mulheres também saibam manejar e tenham, não sei como é em castelhano, eu creio que por lo menos se habla de brevet, que é a licença para manejar aviões e coisas assim. Então, também. Mira, el principio es que las mujeres puedan, las damas puedan manejar su locomoción sin limitación. Entonces, ese es el punto, para ver cómo hay extremos y cómo se puede arreglar las cosas así. Bueno, vamos un poco más adelante. Ahora, em términos de nuestro estilo de vida, tú tienes muchas orientaciones en la Biblia y en Ellen G. White quanto al estilo de vida de un cristiano. Mira, em relação com el dia sábado, eu puedo hacer la pregunta cristiana, perdão, anticristiana. ¿Puedo hacer isto en el día sábado y aún ser salvo? Tú percebes que la persona quiere una religión de excepción. Me gustaría mucho no perder mi salvación, pero aprovechar el mundo. Entonces, no sé si escuchaste eso. Puedo hacer esto, puedo hacer aquel, puede hacer aquel otro. Vamos a aprovechar el mundo y no perder la salvación. Pero esta es la religión de excepción. La religión cristiana no es de excepción. Ela tiene la pregunta cristiana: ¿cuál es la mejor manera de observar el día sábado? Por lo tanto, nosotros necesitamos nos acercar el máximo posible del ideal de Dios y no nos vivir de uma vida de excepção, como eu les dije. Mira, nosotros tenemos algunos principios básicos que me gustaría compartir con ustedes todavía, que yo creo que son muy importantes para nuestra reflexión. En términos de interpretación, por supuesto, de la Biblia, pero también de Ellen G. White, es muy importante el primer nivel de estos tres que me gustaría plantear con ustedes, y cada uno tiene sus ramificaciones, es el sentido del texto mismo. O que es que Ellen G. White está diciendo? Entonces, tenemos que reconocer el sentido natural del texto. Por supuesto, en nuestro caso, como nosotros manejamos el español o castellano, no sé cuáles prefiere para ustedes, por lo menos en Argentina dicen que no se puede hablar el español, es el castellano. No sé si ustedes tienen. Yo escuché hablar, no sé si eso es real, pero alguien me dijo que el mejor español de Sudamérica es de Colombia. Ustedes, imagino, no sé si ustedes están de acuerdo, pero algunos me dicen esto. Entonces, yo lo creo, no tengo razón para dudar. Pero mira, entonces, en nuestro caso, tú tienes que estar seguro que la traducción del inglés es fiel, que fue bien hecha. Porque algunas veces puede ocurrir alguna pequeña distorsión en la traducción, no intencional, pero muchas veces una palabra, como ustedes saben, tiene doble sentido, múltiple sentido hasta mismo. Entonces, estar seguro disto. En general, las traducciones de nuestras editoriales, especialmente si viene de IATPA, son buenas, ¿no es cierto, Pastor Vladimir? Yo tengo la impresión que en IATPA todo es perfecto. Pero mira, entonces sería bueno que tú tuvieras seguridad en cuanto a la traducción. Ahora, además disto, yo creo que es fundamental por la lectura del contexto, o sea, do que Ellen G. White
diz antes em um livro, por exemplo, tu tens um livro de Ellen G. White, tu miras o que vem antes e o que vem depois, para estar seguro que não estás sacando uma cita de seu contexto. Porque muitas vezes o que vem antes ou vem depois é fundamental para saber o sentido que o texto tem. Uma coisa que a mim me gusta muito, não sei como vocês lo veem, pero a mim me gusta dizer não só o que o texto disse, pero o que não lo disse. Porque muitas vezes, se tu só dizes o que o texto diz, pessoas começam a añadir sentidos ao texto. E muitas vezes põem no texto o que o texto não está dizendo. Cuide-se com isto, porque temos que, como eu disse no início, vocês se acordam ali de Apocalipse capítulo 22? Se eu for agregar algo ao texto bíblico ou for a sacar, a mesma coisa em relação com Ellen G. White. Aqui vem um ponto muito importante. Vocês já leram Mateus 24, por supuesto, e outros textos de los evangelhos. E Jesus habla que em los postreros dias surgiriam muitos falsos profetas. O que é falsos profetas? Mira, eu já tive experiência com quantidade deles, e eu já testei várias pessoas que diziam que eram profetas. Hasta hoje não encontrei nenhum que fosse um profeta verdadeiro, además de la Bíblia e de los que a Bíblia menciona, Ellen G. White, pero tem sempre aqueles que se dizem que são profetas. Agora, mira, a pessoa diz que é profeta, e normalmente nós temos a compreensão de que um falso profeta é uma pessoa que recebeu um sonho ou uma visão de supostamente de Deus, pero não é de Deus, porque no livro de Números Deus habla para Moisés, mira, se há ou para o povo de Israel, se há entre vosotros profeta, eu hablo a ele com sonhos e visões. Por lo tanto, um profeta tem que ter revelações sobrenaturais, senão não é profeta. Pero eu creio que, además deste sentido primário de um falso profeta, eu posso quedar como um falso profeta em um sentido secundário quando eu distorciono a palavra profética. La Bíblia, e Ellen G. White disse uma coisa, pero com mi suposta inteligência e capacidade de interpretação, eu distorciono a palavra profética. E quando eu pongo minha interpretação personal arriba da palavra profética e não me mantenho leal à palavra profética, ou como dizem alguns, poner em la boca del profeta o que não dijo, então eu quedo como um falso profeta por minha conta. Me entendes? Isso não pode ser. Lealdade à palavra profética é um princípio inegociável. Nós temos nossas debilidades humanas e limitações de compreensão. Hasta Jesus mesmo, em Juan 16, dijo, eu tenho muitas coisas para revelar a vocês, pero todavía vocês não podem digerirlo. Quando venga o Espírito Santo, Ele vai então ensinar-los algo mais. Pero cuide-se, porque nós não temos direito de distorcionar a palavra profética, excepto se não temos em conta nuestra salvación eterna. Mira, vamos entonces al otro punto. Bueno, solo repasando la traducción, si tú no estás manejando el inglés. Y hoy en nuestro sitio en la internet, al final yo voy a mostrar el sitio,
tú puedes comparar el texto en español con el inglés o con la lengua que quieres. Entonces no es difícil ese punto. Ahora, también tenemos que mantener el sentido natural del contexto, solo repasando un poquito, y evitar sentidos artificiales. El segundo punto es el contexto. Es importante levar em conta o tempo e lugar, as características personales de la persona, ou personas a quem Helena de White está escrevendo, e fazer essa distinção entre aplicações locais e princípios universais, como já hablamos antes. Vamos a dizer, mira, eu vou mencionar alguns exemplos que vocês já escutaram, por supuesto. Helena de White, para uma família, falou que não poderia comer huevos. Oh, então, se Helena de White lo dijo, nadie pode comer huevos. Pero para outra família, ele escreveu, sí, pode comer huevos, hay que comer huevos. Buenos, crudos, de buenas galinhas, e assim por adelante. E agora, como tu te quedas? Tu te quedas com o huevo ou não? Bueno, há que tomar em conta, para uma família que tinham adolescentes com dificuldade de conter suas paixões, Helena de White diz, não é bueno consumir muita proteína, ou seja, muito huevo, porque isto pode todavia aumentar as paixões desses jovens que vocês têm. Pero para outro que estava com problema de anemia, dijo, não, é bueno estar com jugo de uva, algo assim, junto para facilitar a absorção do hierro e algo assim. Então, se tu não tomas em conta a quem Helena de White está falando, em algumas ocasiões que são um pouco, não vou dizer controversiais, pero que não, a coisa não quede claro, é um problema. Por exemplo, outra questão. Helena de White escreveu que seria bueno que as damas encortaram ou acortaram seu vestido em 8 a 10 polegadas. Caramba, se tu tomas em sério isto hoje, para alguns que têm falda corta, que vai ocorrer? Então, Helena de White não está dizendo que todas as damas têm que acortar seu vestido ou sua falda por 8 a 10 polegadas. Não. Ela está falando naquele entonces, quando as mulheres tinham o vestido muito largo que ia hasta o piso e quedava limpiando a calle praticamente com aquilo. Então, se tu não tomas em conta, vas dañar a coisa. Me entendes? Poderia se agregar muitas outras. Por exemplo, Helena de White também habla em contra a fotografia. Então, alguns vão dizer, mira, quem está? Tenho a impressão que Elizabeth tem uma câmera, um celular ali, e vai sacar uma foto. Então, não lo pode porque é pecado. Não, não é assim. Há que tomar em conta uma coisa. Naquele entonces, o processo de fotografia era muito caro e necessitava uma larga exposição. E sacou fotos. Agora, como tu me explicas se ela falou em contra da fotografia e ela também sacou fotos? Bueno, o ponto não é tanto a fotografia, Helena de White em contra la autoidolatria, ou seja, a persona saca uma foto e diz, isso não ocorre com vocês, caramba,
me hablavam que eu era uma personalidade, pero eu quedei muito bueno nesta foto. Caramba, eu sou realmente uma persona de uma hermosura incomparável. Nadie pode chegar a se acercar de mim. ¿Entendes? Elena de White habla desta questão onde a persona encontra esta questão de la autoveneração praticamente. Agora, também falou em contra a bicicleta. Qual é o problema da bicicleta? Bueno, alguns dizem, alguns modelos de bicicletas daquele entonces eram muito inseguras, não tinha o freno para manter ali, então poderia muito facilmente ter dificuldade e acidente. E era custosa, era uma plata buena que iria para comprar uma bicicleta. Então, Helena de White foi em contra isto e havia em Battle Creek, por exemplo, corridas de bicicleta, competição de bicicletas ali. Então, ela também falou nesse sentido. Se não tomas em conta o contexto, vai ser um problema. Porque hoje, uma das melhores formas não ter problema ecológico, porque não tem combustível. O combustível é tua energia personal, haces exercício, se cuides bem, é uma forma boa, então há que tomar em conta o contexto também. Bueno. Entonces, y las características personales, ya hablamos y también de la aplicación de aplicaciones locales y principios universales, como hablamos del caballo también y las damas de nuestros internados. El tercer punto son las correlaciones temáticas. Um ponto que é muito importante é todas as declarações sobre um determinado assunto têm que se tomar em conta. Mira, porque muitas vezes, se eu tomo solo uma linha de declarações e não a outra, posso distorcionar. Então, traindo todas as declarações básicas que Elena de White tem sobre um assunto, a possibilidade de distorção é muito menor. Não é algo que vai ocorrer com muita facilidade se tu tienes. Há alguns autores, não sei se vocês escutaram, alguns falam em contra as compilações. E dizem que a compilação saca do contexto e que qual é a autoridade das compilações. Te digo uma coisa, esta declaração em contra as compilações é uma declaração muito frágil e não se pode tomar em conta. Pode haver algum ponto fora do contexto, sim, pero hoje todos os escritos de Elena de White estão disponíveis em inglês na internet. Se tienes dúvidas, mira o original, a carta ou manuscrito e pode sacar tu dúvida. Agora, os escritos de Elena de White, praticamente todos foram compilações. Se me perguntares que livro não foi, te posso dizer solo, quizás o terceiro livro que ela escreveu, que é As Dones Espirituales, el tomo 1, que é a terceira parte do livro Primeiros Escritos. Solo que há uma diferença. Naquele entonces, porque se agregava artículos que Elena de White havia escrito, ou quizás uma carta, algum material antes ali, Elena de White supervisava a sequência e também as transições, assim que quedara bem hecho. Depois da morte de Elena de White, se continua sendo isto, pero não se pode agregar sentenças que só ela mesma haria. Agora,
Las compilaciones são intento de ajudar-nos a este princípio de que para estudar assunto, como por exemplo o Espírito Santo, o ponto seria ter todas as citas de Helena de White sobre o assunto disponíveis. Pero pregunte a ti mismo, ¿tú tienes tiempo para hacer una investigación en las 100,000 páginas que Helena de White escribió, más o menos? Yo creo que quizás tú tienes días con 48 horas. Mis días son todavía solo con 24. Entonces, es difícil para una persona. Entonces, una recompilación es un intento ya de traer el material sobre el tema disponibilizado. Y si tú quieres buscar otro material, está disponible en la internet. Agregar algo más, puedes. Estás en duda sobre el contexto, va a mirar también allí para que esté claro. Pero normalmente las personas hacen declaraciones muy artificiales. Las compilaciones no son buenas porque distorcen, hay una distorsión en las citas. Yo diría lo siguiente, pregunte a la persona ejemplos de distorsión en las compilaciones, porque es muy fácil hacer así. No sé si ustedes escucharon ese dicho. Yo no lo probé, pero no me gustó. Pero ¿cómo puede tú decir que no te gustó la comida si no la probaste? ¿Me entiendes? Entonces, el primer punto es comer. Entonces, esas declaraciones generalizadoras no sirven a nada. Yo diría a la persona, está bien, si tú tienes dudas con las compilaciones, dime un ejemplo de distorsión. Y vamos a aclarar ese punto. Si tú tienes más, trágalos y vamos a aclararlo. Pero declaraciones generalizadoras no agregan mucho en ese sentido. Tiene que haber algo un poco más específico. Ahora, un otro punto que me gusta mucho es del general para el específico. Y mi amigo Eckhart Miller, él sacó un artículo hace años donde él dijo lo siguiente, si tú vas a estudiar la Biblia empezando de los detalles al general, probablemente vas a encontrar contradicciones. Pero si fueres del general para el específico, va a encontrar armonía. E eu creio que aunque quizás não seja aplicável toda vez, pero eu creio que isto é muito importante para o estudo de Helena de White também. Nós necessitamos as grandes ideias, os grandes pontos, ter aquilo que em inglês se chama de framework, ou em espanhol seria el marco. Em português, a moldura. Então, seria aquilo que integra as coisas. Porque muitas vezes a pessoa é como se fosse uma enciclopédia ou um dicionário. Muita informação, pero não está conectada. Se tu tienes este marco que hace a integração, as coisas vêm a seu ponto. E a outra coisa é manter, eu creio, o equilíbrio temático de los mesmos escritos. Não sou eu que vou dizer o que é mais importante e o que não é tão importante em los escritos inspirados. Eu creio que los escritos mesmos. Aquilo que se pone muita... O que o escrito pone muito ênfase é importante, o que não pone, sim. E agora? Não sei se ustedes há que cuidar, essa é uma regra general, pero há uma exceção também. Mira, algumas pessoas que não creem em la Trinidade, que nós chamamos de antitrinitários, eles dizem o seguinte: en el libro de Hechos de los Apóstolos tenemos 20 veces, no sé exactamente, pero hablan más o menos así, casi 20 declaraciones del texto que hablan del bautismo en el nombre del
de Jesucristo. Y solo en Mateo 28, 20, hay una declaración del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, 20 textos tienen más fuerza do que un solo. ¿Y cómo tú contestas esto? Está correcto que hay cantidad de textos ali, pero hay que reconocer una cosa. Te hago una pregunta. No sé si tienes familia, si tienes hijos. Si fueres padre o madre, ¿cuántas veces te gustaría hablar para tu hijo o para tu hija para empezar a obedecer? ¿20 veces? ¿30 veces? Si este es el caso, entonces hay un problema quizás de autoridad y de obediencia, quizás los dos. Mira, el buen hijo, tú hablas una sola vez y es suficiente. Mira, Helena de White diz que el período profético, el texto básico de la fe daqueles que esperam a segunda venida es Daniel 8:14. ¿Cuántas veces en la Biblia, cuántos textos tú tienes sobre las 2300 tardes y mañanas? Uno solo. Nuestra declaración de misión son los tres mensajes angélicos. ¿Cuántas veces esos mensajes son repetidos en la Biblia? Una sola vez. Hay que reconocer una cosa, adentro de la estructura del libro de Daniel, las 2300 tardes y mañanas es clave. Es el más ancho, más amplio período profético. E os outros estão adentro desse período. Então, é importante. Em la estrutura do livro do Apocalipse, os três mensajes angélicos são o clímax, são a predicação final do mensaje antes e em preparação para a segunda venida. Então, é clave dentro da estrutura. Pero tengas em mente uma coisa, não podemos construir toda uma doutrina basada em um solo texto. Pero tampouco estamos autorizados a sacar del camino los textos. Tu poderias me perguntar, pero sí, está bien, pero entonces, ¿por qué tantas veces el bautismo en nombre de Jesús? En nombre de Jesús. Por una razón. Lo que cambiava, o que distinguia a identidade de um cristiano em relação com el judío era a aceitação de Jesus de Nazaré como Messias. Ora, vas ver uma coisa muito interessante se hablares da Bíblia em Hechos, capítulo 19, tu vas ver ali que houve uma discussão ali. Pablo chega a um ponto e então ele pergunta, ustedes receberam o Espírito Santo quando foram bautizados? Não, nós outros não sabíamos que existe Espírito Santo. E então, mira, então ustedes têm que ser rebautizados, porque não criam a existência do Espírito Santo, e o bautismo foi em nome de Jesus. Pero a questão era a existência ou não do Espírito Santo. Mira, se poderia agregar muita coisa, pero nosso tempo não temos toda a noite para nossas considerações. E tenho a impressão que alguns de vocês estão com sueño. Eu quedaria toda a noite aqui. Então, por quê? Porque é mais fácil falar do que escuchar. Muito simples a questão. Agora, vamos um pouquinho ali. Mira, antes de la conclusão, me gostaria solo falar, e se vocês querem sacar uma foto disto, pode ser quizás útil, los sitios para la investigação de Helena de White, aí, nós outros temos este primeiro, que tem em mais ou menos quase 140 línguas escritos de Helena de White. Então, isso pode ser uma bendição onde tu podes comparar os escritos e, ao final de cada parágrafo,
hay un pequeño rectángulo donde tú puedes clicar y entonces ubicar la lengua que tú quieres para comparar. Abrir una nueva ventana, ali tú puedes comparar con lo que estás estudiando. En inglés, tú tienes estes ali, ellenwhite.org, White State ORG, que está ahora en remodelación, va a ser muy bueno. Y tenemos un sitio que es muy simple, pero es una mina de información que es este drc.whitestate.org. En el nuevo sitio nuestro, que es el whitestate.org, este va a estar integrado. Pero aún así, uma pequena ventana ali onde tu podes agregar solo que ele só camina em inglês. Em castelhano, tu tienes algunos sitios buenos del Centro White Argentina, tiene buen material. Tu tienes este outro também, Centro White, de la Universidade de Montemorelos, el segundo, e el último é de Unadeca. São sítios que têm bom material. Isso é só para facilitar a investigação. E vamos a concluir com esse texto que a mim me gusta muito, que é muito conhecido, que é de 2 Crônicas 20:20, e diz: Crede em Jeová vuestro Deus, e estareis seguros. Crede a sus profetas, e sereis prosperados. Que Deus dê humildade e sinceridade a cada um de nós outros para nos mantermos leales a la palavra profética. Se me gusta ou não me gusta, é a palavra de mi Padre para mim. E eu la tenho tomar em sério. Que Deus nos bendiga muito e muitas gracias. Gracias, doctor. Consejos muy valiosos hemos recibido hoy para aprender a interpretar los escritos de Elena White. Doctor, hay muchas, pero muchas preguntas. Así que vamos de inmediato a pasar a responder las preguntas. Quizás solo para que usted descanse 3 minutos, yo voy a comenzar respondiendo parte de una pregunta porque usted no estuvo aquí el martes pasado. Entonces voy a aclarar una declaración que hizo el doctor Quispe y luego usted continúa respondiendo las preguntas. Pero Vladimir, não se olvides de nuestra amistad. Si la pregunta es difícil, tú mismo la contestas o entonces pasa para Marlon. Si es fácil me pasa a mí, que ahí yo quedo contento. Muy bien, doctor. Bueno, el doctor Quispe la semana pasada habló sobre las compilaciones y hubo algunas declaraciones que parecen confusas para un grupo de nosotros. Vamos a explicar un poco lo que quiso decir el doctor Quispe. Primero, el doctor Quispe es un erudito, es un académico. Es su trabajo hacer investigaciones sobre los estudios adventistas. Y un principio en esos niveles de investigación es recurrir a la fuente original. No le gusta usar información secundaria, lo que ellos llaman información secundaria. Si yo voy a leer algo de cómo interpretar a Elena White, bueno, busco al Dr. Ting, lo que él escribió en Cartas y Manuscritos, o busco el libro que ustedes tienen, el de George Knight, pero gente como Ting o gente como el Dr. Quispe no están ahí porque ese material es de segundo nivel. Ellos van a fuentes primarias. Cuando el doctor Quispe decía que era mejor leer el original de Elena White, no estaba diciendo ni queriendo decir que las compilaciones son malas, pero él está hablando desde su posición. El doctor Tim mencionaba algo ahora de eso. O sea, ellos son investigadores. Ellos son investigadores. Nosotros no. A nosotros hay que pasarnos la investigación hecha. Pero ellos que son investigadores no se van a conformar con leer el Consejo sobre Salud, por ejemplo. No. Ellos van a ir al artículo original
que escribió Elena White en Review and Herald y van a buscar esa fuente y de ahí van a citar. Pero eso es en ámbitos académicos de alto vuelo. En ese sentido, era que el doctor Quispe insistía en vayamos al original, porque también cuando nosotros leemos las compilaciones, son originales. Habiendo defendido un poco a lo que quiso decir el doctor Quispe, entonces, doctor Tin, como hay varias preguntas, usted hizo varias aclaraciones, pero aún así la gente tiene varias preguntas sobre las compilaciones. ¿Pudiera usted orientarnos un poquito más de cuáles son los criterios que utiliza el Centro White a la hora de preparar una compilación? En realidad, ¿es dañino a la hora de estudiar a Elena de White leer las compilaciones que hace esa oficina de la iglesia? Mira, Elena, la idea de compilaciones viene de Elena de White misma. En su testamento, que ela lo escribió, la última versión, el año 1912, ela diz que ela nombrou la comisión de los fideicomisarios del White Estate, o sea, de su patrimonio literario. Y una de las tareas era preparar compilaciones. Si Elena de White misma encargó esta comisión de hacer compilaciones, ¿cómo yo puedo decir que son dañinas? Y ella dijo que esses escritos delas, de sus archivos, tenían que ser publicados también. Entonces, es algo que ella misma dice. ¿Cómo se elige un tema? El tema se elige más o menos por una necesidad de la iglesia. O entonces hay la necesidad es conocida, o entonces hay una solicitud de un departamento de la iglesia, o quizás de una institución, de una división. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos ahora aquí en la Asociación General una comisión, que es una comisión de los 3 mensajes angélicos. En el próximo quinquenio, que vai ser de 4 anos, agora não de 5, el énfasis vai ser los 3 mensajes angélicos. Então, esta comissão pediu ao White Estate que preparara uma nova compilação sobre os 3 mensajes angélicos, que não temos todavia. Então, como eu escrevi mi tesis de doutorado, que hasta IATPA publica uma versão em forma de livro sobre os 3 mensajes angélicos, el santuário e os 3 mensajes angélicos, me pediram para hacer el bosquejo de la compilación e eu lo hizo. Esse bosquejo. Agora, depois, nós temos uma comissão de 4 que estão fazendo investigação em los escritos de Elena de White para poner las citas más importantes sobre los 3 mensajes angélicos en una compilación. Esta comisión, por supuesto, va a estudiar el grupo del White Estate y después va a la comisión de los fideicomisarios para que sea bien fiel. Después de esto, después de un voto, va a publicación. Ahora mira, una de las formas mejores de valorar una cosa es negarlo. No sé cuántos de ustedes leyeron el libro Eventos para los Últimos Días, especialmente ahora. O que sería de nuestra iglesia sin este libro para nuestra, como si fuera un mapa de orientación en medio a estes acontecimentos? Esta es una compilación. Entonces vamos dejar la iglesia sin mensaje a los jóvenes, sin el libro Eventos para los Últimos Días,
sem consejos sobre o regime alimentício e quantidade de coisas. Eu creio que seria uma perda para a igreja deixar os escritos de Helena de White simplesmente ali em los arquivos para que nadie tenha acesso. Não, não é esse o plano. Então, eu creio que é uma grande bendição. E a matutina em inglês do próximo ano, de Helena de White, que é o nome arriba de todos os nomes, vai ser uma grande bendição. 365 títulos e nomes de Jesus em los escritos de Helena de White. Gracias, doctor Tim. De paso, el libro del Espíritu de Profecía para el 2021, Anita, será el evento de los últimos días, ¿no? Evento de los últimos días será el libro del Espíritu de Profecía para nuestro território. Pastor Vladimir, eu percebi que eu discriminei a Anita. Ela, se as perguntas são difíceis, ela tem ganas de contestá-las. Se la pasamos a Anita. Estaría. Anita es nuestra vicepresidente de ventas. Doctor Tim, en la misma línea de las compilaciones, hay dos compilaciones realizadas por el Centro White. Una es del campo a la ciudad y otra la evangelización de las ciudades. Pero pareciera que las dos compilaciones se contradicen. En una, el énfasis es que hay que salir al campo. En el otro es que hay que evangelizar a las ciudades. La pregunta es, ¿qué hacemos? Queda-se com as duas. Eu não falei para vocês e hasta saquei de la internet uma hermosa moneda de Colômbia. Mira, a mim me gusta ter algo que é de local e não simplesmente del estrangeiro. Então, estas são as duas caras de uma moneda. Eu saquei um pequeno artículo, não saiu por lo menos em inglês, sobre salir de las cidades em la revista El Mundo Adventista, Adventist World, onde eu pongo os dois pontos. Há uma tensão em la Bíblia e também Helena de White sobre salir de las cidades e evangelizar las cidades. Então, temos que manter juntos esta questão. Em uma das razões por las quais saiu esta compilação sobre a evangelização de las cidades, é exatamente porque alguns só se quedam com as citas de ir ao campo. Então, é um bom conselho. Agora, o problema é quando eu vou ao campo com um interesse egocêntrico, ou seja, só me preocupo com minha salvação e de minha família, agora vou ao campo, me quedo ali orando, lendo a Bíblia, preparando, aguardando a segunda venida e me olvido que tenho uma tarefa de evangelizar as cidades todavia. Então, há conselhos de Helena de White como se pode harmonizar esta tensão. Pero en el mismo livro, Eventos para los Últimos Dias, tu tienes um capítulo sobre um e um capítulo sobre o outro também. Então, eu creio que esses dois livros é para que tu tenha disponível o que Helena de White habla. Ustedes se acuerdan que quando eu digo ali que Jesus é divino, humanamente, se ele é divino, não pode ser humano. E se és humano, não pode ser divino, pero são as duas coisas. E esta mesma tensão tu tens em relação com este tema. Então, tu tens que estudar as duas coisas para chegar a uma boa harmonia. Por supuesto, isso seria uma apresentação, uma ponência por sua conta, pero eu só estou dizendo que há outras tensões e vocês podem ler sobre esse assunto. Muy bien, gracias, Pastor Tim. Aquí una persona que pregunta, ¿es cierto que Helena de White predijo que la iglesia rechazaría sus testimonios? ¿Usted cree que eso está sucediendo? Mira, de los términos más mal interpretados es el término iglesia. ¿Quién es la iglesia? Algunos dan a impressão que eu sou a igreja, ou que tu eres a igreja.
No, no, no. Elena de White diz que una de las últimas trampas del diablo sería dejar sin efecto los testimonios. Entonces, el diablo va a usar personas, y Elena de White dice que de adentro de la iglesia misma. Entonces, quando alguém vem a dizer, mira, Elena de White foi bueno para aquele entonces, não para hoje, alguma coisa assim, eu tenho minhas dúvidas se isso vem do Espírito Santo, não creio. Eu creio que quizás é outro poder, pero no que a igreja lo vá a rechazar. Se tu tienes duda de la posição oficial de la igreja, o livro que o pastor Polanco mencionou, que é o livro El Dom Profético en la Historia, en la Escritura y en la Historia capa amarela. Si tú tienes en la mano, si puedes. Ok. En este livro, en los apêndices, especialmente el apêndice A y B, tú tienes todas las declaraciones de la Asociación General de Confianza y Aceptación de Elena de White. Entonces, Elena de White, las 28 creencias fundamentales, la de número 18, es aceptando Elena de White. Yo creo en Elena de White, acepto sus escritos como inspirados, como poder profético, el pastor Polanco, y yo creo que muchos pastores que están con nosotros también tienen la misma cosa. ¿Cómo va a decir que la iglesia lo rechazó? Personas en apostasía adentro de la iglesia lo van a rechazar, pero no la iglesia. Bien, gracias, pastor. He oído que creer en Elena de White no es prueba de discipulado. ¿Qué hacemos con un miembro de iglesia que dice no aceptar el ministerio profético de Elena White? Mira, yo saqué una serie de 3 artículos en el pasado onde yo hablo sobre esto y hasta puedo quizás pasar a Vladimir, salió en el Ministerio Adventista, yo creo que fue hace años. Pero allí tú tienes las citas. En general, la posición de la iglesia es la siguiente, y yo estoy hablando de la posición oficial. La creencia en la aceptación del don profético de Elena de White, como yo les dije, es la creencia fundamental de número 18. Entonces, es parte de las creencias de la iglesia y el nombre Elena de White está ali dentro y reconoce ela como hablando con autoridad profética. Pero entonces la persona puede decir, pero no está en el voto bautismal. Sí, pero el voto bautismal no menciona el nombre Elena de White, pero menciona la aceptación del don profético. Si tú me dices que Elena de White não califica para el don profético, yo te pregunto, entonces, ¿cuál es el profeta hoy, postrero o moderno que tú aceptarías? Nosotros tenemos Elena de White. Ahora, en cuanto a la cuestión, yo personalmente creo que una persona não deveria ser bautizada se não acepta as 28 crenças fundamentais. Não é dizer que tem que conhecer todos os detalhes, pero por lo menos se está em contra das crenças da igreja, então seria uma ilusão bautizá-la. Agora, é muito semelhante a aceitação de Elena de White como a questão del diezmo. Una persona que es en contra el diezmo y los principios de la Biblia, no creo que podría ser bautizada, estaría lista para el bautismo. Pero si después del bautismo la persona tiene dudas en cuanto al diezmo y queda para sí, no va a ser borrada de la iglesia. Excepto, e não tendría que ser borrada de la iglesia si simplemente não va. El principio es entonces
que la persona no va a tener cargos, o sea, función de liderazgo dentro de la iglesia, porque no tiene un ejemplo bueno. Pero no va a ser borrada, excepto si ella empieza a enseñar a otros a no ser fiel en los diezmos y las ofrendas. La misma cosa con Elena de White. Si la persona tiene dudas, pero queda para sí, ok. Pero si la persona empieza a enseñar sus dudas y generar confusión y descrédito a Elena de White, entonces la persona es pasible de ser borrada de la iglesia. Gracias, pastor. Permítame responder parcialmente esta pregunta que tiene que ver con IACPA. Son dos preguntas en uno. Una, ¿cómo manejamos el tema de la actualización de los escritos de Elena de White al español? Y si es diferente la versión del Conflicto de los Siglos que publica IACPA de la del Ministerio El Fuerte Pregón. Bueno, comienzo con la última pregunta. No sé qué tan diferente sea la versión. Yo no conozco esa edición del Fuerte Pregón. No la conozco, no puedo emitir una palabra de a favor o en contra de lo que ellos hacen porque no he visto ese material. Yo solo puedo decir que nosotros confiamos en el material que circula a través de los canales regulares de la iglesia. Ustedes ya oyeron cómo se trabaja en el Centro White a la hora de preparar un nuevo libro. Les explico entonces cómo funciona el proceso de actualización. Como les decía al grupo que entró a las 6, el mayor trabajo de traducción de los libros de Elena de White lo hizo ACES, sobre todo entre la década de 1930 a 1975. La mayoría de esos libros, incluso se usó la Reina Valera de 1909 en el texto, y era un español bastante arcaico. Debido a que ya hay expresiones que han estado en desuso, entonces desde el 2007 en IACPA hemos iniciado un proceso de actualización de todos los libros que ya existían de Elena de White en español. Si ustedes se fijan, le hemos cambiado el tamaño. Siempre hay gente que le gusta estar pensando en teorías conspirativas y dicen que mire, que los de Apia están cambiando los libros porque le cambiaron el tamaño. A veces creemos que lo inspirado no es el libro, sino el tamaño del libro, y que ahora como el libro es más grande y eso no es inspirado. Hermanos, le hemos puesto un tamaño más grande al libro para que sea más cómodo de leer. El librito antiguo, chiquito, tenía párrafos que era muy incómodo para una persona leer, y lo que hicimos fue facilitar el tamaño del libro, aumentar un poquito el tamaño de la letra, darle un poquito más de aire para que usted disfrute más leyendo a Elena White. Pero no se está cambiando nada. Ahora mismo se está haciendo la revisión de mensajes selectos. Ya una persona hizo el proceso de actualización. Luego otra persona, independiente a esa primera, esa otra persona viene a verificar que estén todos los párrafos, que no vaya a ser que por un error el editor se haya cargado una oración o se haya cargado un párrafo. Ahí está, esa persona hace eso y va comparando inglés con español, inglés con español, inglés con español, asegurándose que el texto está completo. Después de esa comparación, viene otro editor y hace una tercera lectura. Se manda a diseñar el libro y luego se hace una cuarta lectura ya del libro diseñado, porque somos muy cuidadosos con ese proceso de actualización. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo? Bueno, se le ha cambiado la versión bíblica. Ahora estamos usando la Reina Valera de 1995. Hemos actualizado el español porque vocabulario y puntuación, por ejemplo, las ediciones antiguas acentuaban fue, acentuaban fe, acentuaban Sion. Hoy las nuevas reglas de ortografía de la Real Academia de la Lengua Española varía ese tipo de cosas. También hemos estado actualizando expresiones. Por ejemplo,
las versiones antiguas del español decían que, por citar un caso, el Espíritu Santo se derramó en una reunión social. Una reunión social. ¿Pero qué es una reunión social hoy en el siglo XXI? Una reunión social en el siglo XXI si es cristiana, es donde los muchachos están ahí brincando, jugando, haciendo chistes. Si es una reunión social del mundo, están tomando copas. Pero en el tiempo de Elena de White, una reunión social era una reunión de oración. Entonces ahora, cuando estamos actualizando esa versión, quitamos la frase reunión social y colocamos el sentido que realmente expresa la frase en inglés, una reunión de oración. Las ediciones antiguas decían, hay que ser moderado en el uso de las drogas. Pero hombre, si usted hoy le dice a una gente que podemos usar drogas con moderación, esa persona entiende por droga cocaína, marihuana, heroína, pero Elena de White está hablando de los fármacos. Yo creo que todavía en Colombia se le llama droguerías a las farmacias, pero en muchos lugares de nuestros países ya no se utiliza esa expresión de droguería, se utiliza farmacia. Entonces, eso es lo que se ha estado haciendo. No es pensando ni siquiera en mi generación, es pensando en mis hijos, en la generación de jóvenes que necesita, cuando lea Elena de White, entenderla. Así que ese es el trabajo que hemos estado haciendo en IATPA, y yo no sé, vuelvo y repito, sobre el libro que está destruyendo el fuerte pregón. Lo que yo sí puedo decirle a usted es que el conflicto de los siglos que distribuimos en IATPA, usted puede tener la completa seguridad que es el conflicto de los siglos que Elena de White mandó a publicar en 1911, cuando salió la última edición del libro. Pastor, dice Elena de White que uno no puede dormir los sábados y que dormir en sábado es peor que comer cerdo. Yo no conozco esta cita. Agora, há ponto, eu não creio que é assim. Elena de White tem citas onde ela diz assim: se eu trabalho muito durante a semana e aproveito o dia sábado para recuperar meu desgaste dormindo, isto é pecado. Por supuesto, em realidade, nós teníamos que o sábado tem que ser santificado e não tomar o tempo solo para se acostar. Por supuesto, se há emergência, alguma coisa, por supuesto, a pessoa vindo de viagem, alguma coisa, é melhor que quizás acostar-se pouco do que quedar mareado. Agora, Elena de White diz, também, como eu les dije, que se eu para aproveitar minha semana com muito trabalho me quedo agotado, e esse agotamento, eu então vou a quedar dormindo, isso é transgressão do sábado. Mas é nesse sentido, onde eu reemplaço o descanso da semana por el sábado. Ya, bueno, doctor, en lo que usted da esa magnífica presentación, yo fui a ver si la cita existía y parece que no. Así que con mucha razón dijo usted que no la conoce, yo tampoco lo había oído, y como es tan fácil ahora, tipié las dos palabras en la página web del Centro White y no me salió ninguna declaración que vinculara el sábado con el cerdo. Oh, por supuesto, no. Elena de White jamais justificaria error por el outro. Isto não é parte de sua forma de razonar. Muy bien. Doctor Ting, ¿es cierto que la edición de 1911 del Conflicto de los Siglos se eliminaron ciertos párrafos? Não. Mira, o que ocorreu, bueno, o Gran Conflicto tuvo várias edições. A primeira edição foi no ano 1858, com Dones Espirituales, tomo 1. Depois, foi desarrollado pouco mais, e então tu tens uma série de 4 tomos em inglês que é The Spirit of Prophecy.
Porciones de este estão adentro do livro La História de la Redención, pero em inglês são 4 tomos. E então, la edição larga do livro El Conflito de los Siglos saiu em inglês. Tu tienes a edição de 84, que é desta parte da Spiritual Prophecy, ou seja, Espírito e Profecia, pero a edição padrão saiu em 1888. Pero em 1909 surgiu a primeira lei de direitos autorais federal aqui em Estados Unidos, não só pelos estados. Não sei se, todavia, eu não estou seguro, pero dá a impressão que isto moveu Helena de White a pedir que seu secretário agregaram as referências bibliográficas. Houve pequenos ajustes de linguagem que é normal aqui e ali, pero eu não supo de. Alguns dizem hasta que se agregou novo capítulo ao livro. Não. Quedou os mesmos capítulos hasta o ponto que a mesma paginação é a mesma. Agora, o que se agregou depois, no período de vida de Helena de White, todavia foi em espanhol o capítulo sobre a reforma em Espanha. Pero eu não sei de porções largas que foram sacadas, não. Muy bien. Gracias, pastor. Tengo otra pregunta para usted aquí, una brevísima. Parece que hay varios interesados. ¿Tiene el Centro White fecha de cuándo saldría el tomo 2 de Cartas y Manuscritos Comentadas? Não todavia, porque el tomo 1, que tomou como 10 anos para fazer a coisa, por ser muito difícil ubicar informações sobre pessoas que Helena de White escreveu e recebeu cartas e tal, eram pessoas que desconhecidas. Depois, não há muito problema. Pero o que ocorreu? Para o tomo 2, quedou encargado uma pessoa que trabalhava no Centro White de Andrews. E, lamentavelmente, quando ele estava com toda a investigação lista para começar a escrever, ele morreu de câncer, muito rápido. Isto foi golpe muito grande no projeto. Então, seu assistente, que hoje se chama Dennis Kaiser, e que trabalhou junto com ele nesta investigação como estudante, ele então agora é professor allá e ele está responsável por as anotações. O editor é Tim Purrier. Está sendo bom progresso, pero todavia não temos uma fecha porque o borrador não está completo. Tu sabes, é difícil porque todos esses projetos são muito buenos, pero custam muita plata. Porque são investigação de anos. Então, se nós tivéssemos donação de pessoas que dijeram, mira, eu vou a patrocinar, poderia se agregar outras pessoas, pero te acuerdas que isso aí é uma boa plata para se levar adelante. E temos uma pessoa responsável por isso. É excelente em sua investigação, pero toma tempo. Ya. Ok, bueno, doctor, yo sé que usted desde temprano ha estado participando de las reuniones de la Asociación General. Solo 2 preguntas más y terminamos para que usted descanse. Sé que mañana continúa ahí en esas reuniones. Hace poco una persona me preguntó que cómo se puede conciliar lo que Helena de White dice de educar a los hijos pequeños en la casa con el hecho de que el sistema educativo adventista, que tiene educación para niños pequeños, se fundamenta precisamente en lo que dijo Helena G. de White. ¿Hay una contradicción aquí entre lo que ella dijo y lo que estamos viendo hoy? Bueno, George Knight sacou livro titulado Mitos
Mitos en el Adventismo, que el título original tendría que ser Mitos en la Educación Adventista. Hasta la traducción al portugués se agregó el término Mitos en la Educación Adventista. En este libro, él intenta hacer una comparación entre el ideal y el real. Entonces, Elena de White dijo que la educación ideal sería si hasta el 8 o 10 años los hijos quedaran en la casa y la mamá fuera la maestra y el jardín la aula. Pero en otro contexto, en la ciudad donde ela estava, eu tenho a impressão que era Battle Creek todavia, ou algum outro lugar onde ela estava, ela disse lo seguinte: é melhor que os chicos estejam em la escola do que em la calle, porque os padres não tomavam em sério a educação de los hijos, do que quedar como marginales en la calle. Entonces, el ideal de Elena de White sería esto, pero muchas veces los padres no lo hacen. Entonces, mejor que esté en una escuela bajo la influencia de nuestra educación adventista do que en la calle y quedar como marginales. Entonces, ese es el punto. Como también Elena de White habló que el ideal de nuestra educación fuera tener una finca para nuestros colegios, lejos de la ciudad, donde los estudiantes pudieran trabajar en la finca, en la agricultura, alguna cosa así. Pero, ¿qué ocurre? Nem sempre é assim quando se eligiu o terreno para, a terra para o que é hoje a Universidade Adventista de Washington. Era uma pequena propriedade numa área urbana. Então, Elena de White disse: essa é que o Senhor me ha mostrado que é a ubicação que tinha que ter. Então, há esta tensão entre o ideal e o real. Tu vas ver, por exemplo, a Universidade Adventista de Colômbia está dentro da cidade, com planos para se trasladar, pero entonces há planos, pero nem sempre é fácil hacerlo. E o que muitas vezes ocorre também é o seguinte: tu vas ao campo, pero viene há habitações para os professores, vêm os padres de los estudiantes, é muito conveniente, a universidade tem bons programas, então me quedo ali a la vuelta. E a cidade, então, vem ao redor del colégio. Pero há uma tensão. Eu creio que em alguns pontos do estilo de vida, esta ideia do ideal e do real é válido, pero não para tudo. Não venga, por exemplo, dizer, bueno, a observância do sábado, o ideal seria que eu não lo trabajara, pero se necessito, vou a trabalhar. Não há ideal e real. Ou tu eres comprometido com o dia sábado ou não. Pero algunas cosas hay un poco de flexibilidad. Bueno, doctor, finalmente, no cerramos el programa todavía. Quedémonos hasta la oración final, pero solo para que ya terminar con el doctor Tim. Se ha puesto muy de moda últimamente que Cristo viene en el año 2031. Le voy a citar exactamente la pregunta. ¿Elena de White habla de eso? No lo habla. Esto es una de las muchas especulaciones. Yo fui el asesor de una tesis de doctorado solo sobre la marcación de fechas para la Segunda Avenida y el fin del mundo a lo largo de la historia del cristianismo. Cantidad de fechas. Y te puedo asegurar una cosa: todos que marcaram fechas hasta hoy estavam equivocados. Pero cada uno cree que él tiene la razón. Ahora, ¿qué pasa? Elena de White habla de los 6.000 años. Pero sus declaraciones, y hay un artículo de Warren Jones en la revista en inglés, la revista Ministry,
Tengo la impresión que es ali por 1987, 80, por ali, não estou seguro, 83, 87, sobre la cronologia, Helena de White e la cronologia. E ela ha demonstrado que algumas vezes Helena de White falou casi 6.000 anos, 6.000 anos ou mais de 6.000 anos. Então, para ela não é algo coerente, perdão, assim, não é algo como matemático como as 2.300 tardes e manhãs. São declarações generais ali, desta forma. Ora, alguns creem que Deus interviene a cada 2.000 anos. El dilúvio, 2.000 anos. Pero não é assim, não. O que tu queres não é exatamente 2.000 anos. Helena de White habla de 4.000 anos. Então, alguns dizem, mira, se é 4.000 anos antes, então são 2.000 depois. E qual é o cálculo? Mira, em pouquitas palavras, para não alargar muito, como igreja, nós jamais marcamos uma fecha para a segunda venida, pero alguns especuladores personales ha hecho. Grosser creía que Jesús vendría un año después de 1844, 22 de outubro de 1845. José Bates dijo, mira, não, são 7 anos depois del gran chasco, porque a aspersão de la sangre en el Santíssimo, en el propiciatorio eram 7, cada um ano. Outros diziam, não, pero mira, los 40 anos de vagação por el desierto são 40 anos, então Jesus vai volver 1884. Não, esses estão equivocados, são os 120 anos de la predicação de Noé, porque foi como foi nos dias de Noé, 120 anos. Outros disseram, não, são os 6.000 anos. Hasta Guillermo Miller ponia 1843 para o término de los 6.000 anos, pero alguns disseram, não, 4.004 antes de Cristo, Jesus nasceu mais ou menos no ano 5 ou 4 antes de Cristo, então seria 1996. Não marchou. Helena de White dijo que 1.000 vendrá, 2.000 não passará. Essa é uma cita que alguns atribuem al famoso, como é, Nostradamus, pero Helena de White não falou disto. Agora passou o 1996, também o ano 2000, alguns dizem, não, como este Walter Veit, não, Jesus foi bautizado no ano 27, 2.000 anos vai 2027. Outros dizem, não, então é o ano 31 de la muerte de Jesus, então 2.000 anos são 2031. Se não vai cambiar, não vai marchar, outros vão dizer não. Então, é o período do término de las 70 semanas. Então, o ano 34, vamos a 34. Helena de White tem quantidade de citas que ela diz que depois de 1844 não temos nenhum mensagem de tempo profético. E quanto mais se marca uma fecha, mais de cerca se segue o plano del diablo. Agora, alguns dizem, no, en Mateo 24 Jesus habla del dia e de la hora, pero não del año. El año se pode saber, por supuesto. Solo que em Hechos capítulo 1, tu tienes ali del verso 6 a 8, mais ou menos ali, onde diz, ¿es esta la época de venir, de estabeleceres tu reino? No les compete conocer épocas o estaciones o cosas así. Entonces, lamentablemente, essas pessoas ponem em la boca de Helena de White exactamente lo opuesto que ela mencionou. E se tu tienes dúvidas sobre as declarações de Helena de White sobre a não marcação de fecha ou del año, sei lá o que ser, mira os primeiros capítulos do livro Eventos para os Últimos Dias, tu tienes quantidade de elas ali. Gracias, muchísimas gracias, doctor. Usted hoy merece un buen descanso. Estuvo esta mañana en la Junta, luego en la reunión en Panamá, ahora en Colombia.
Así que, Mira, Vladimir, yo creo que tú es omnipresente. Hoy por la mañana te vi también y tú estabas hoy por la mañana en Panamá y ahora estás en Colombia. ¿Cómo es esto? donde está el maestro, allá voy yo. Ok, Voy está yo, bien. que no se preocupe. Hermanos, miren, el próximo martes el tema será Elena de White y la escatología. Va a estar con nosotros el doctor Agner Hernández, que es uno de los profesores de la Universidad de Andrews. Usted no puede faltar. Próximo martes, 6:30 en punto. Hay muchas preguntas. Recuerden que como hoy, a las 6 de la tarde, los que quieran venir temprano pueden conectarse y de 6 a 6:30 estaremos respondiendo algunas de las preguntas que quedaron por responder esta noche. Gracias, doctor Tim, que Dios les bendiga, descanse. Okay. Marlon, tú entonces continúa con el cierre del programa. Gracias. Claro que sí, gracias, doctor Tim. Un gusto, como siempre, poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias y bendiciones a cada uno de ustedes con mucha salud y ánimo. Ok, gracias. Adiós. Gracias. Ok, vamos a entregar unas informaciones finales muy rápidamente. La primera de ellas, recordarles que la conexión que ustedes originalmente recibieron es la misma conexión que ustedes van a usar para las diferentes sesiones. No hay una sesión para cada reunión, sino que es una única conexión para las diferentes sesiones del curso. Segundo, reiteramos una información que dio el pastor Polanco, y es que las presentaciones de las diferentes sesiones se van a entregar al finalizar el curso. Se está haciendo la recopilación de esta información y a través de los correos y WhatsApp que ustedes registraron se van a hacer llegar estas informaciones. Vamos a compartir con ustedes la invitación para un evento muy especial que tenemos el 24 de octubre con el pastor Bullón. Y terminado este video, le vamos a pedir al pastor Juan Emerson Hernández, presidente de la Asociación Sur de Bogotá, que por favor nos dirija en oración, ya que él también representa un campo con una presencia muy importante para este evento. Entonces, voy a pedir que pongamos el video en este momento y posteriormente el pastor Juan Emerson Hernández nos va a dirigir en oración. Bien, les invito entonces a que tengamos la oración para despedirnos. Inclinemos el rostro, oremos. Señor, alabamos tu nombre y te agradecemos la oportunidad de aclarar aspectos que tienen que ver con el manejo de los escritos proféticos a través de tu sierva, la hermana Elena Harmon de White. Gracias, Señor, porque nos permites tener en nuestro país esta claridad con relación a estas enseñanzas. Te imploramos que nos des sabiduría cada vez que abramos tu palabra, cada vez que abramos alguno de los escritos de Elena de White para hacer la interpretación correcta, para aplicarla de la forma correcta, y que estas preguntas e inquietudes que se han despejado puedan también ayudarnos a tener claridad en cuanto a la forma como debemos orientar a nuestros demás hermanos de iglesia. Bendice cada hogar aquí representado, bendice cada familia, y te imploramos, Señor, que nos ayudes a seguir confiando en ti. Danos una noche tranquila y feliz, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor Juan Emerson. Hay una pregunta que quedó allí y es la asignación de lectura para la próxima semana. Esa información se la haremos llegar el día de mañana a través del WhatsApp y de los correos electrónicos que ustedes han registrado para que por favor realicen la lectura durante esta semana. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos reiterando la invitación para el evento el 24 de octubre a las 4 de la tarde, sábado, en las redes sociales de IADPA Colombia y en el canal oficial de IADPA TV. Así que los estamos invitando desde ya para ese evento que también va a ser de mucha inspiración para cada uno de nosotros. Bendiciones para todos y feliz noche.